Nós estamos chegando à sequência final, em que Paulo descreve a degradação da raça humana. Hoje examinamos Romanos capítulo 3, do verso 13 ao verso 20, para daqui a pouco entrarmos numa doutrina gloriosa, que é a doutrina da justificação. Paulo vai encerrar essa sequência dizendo a partir do verso 13 de Romanos 3, quanto aos seres humanos em geral, que a sua condição natural é esta: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Primeiro nós vamos ver, verso por verso, de onde Paulo extraiu essa descrição tão terrível da condição degradada da raça humana. Onde Paulo encontrou esses elementos? Ele poderia ter recebido por revelação? Sim, poderia. Ele era um apóstolo. Mas Paulo, na verdade, está citando a Escritura. Por exemplo, Romanos capítulo 3, verso 13, o primeiro verso da sequência: a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. As duas primeiras afirmações desse versículo são literalmente o Salmo 5, verso 9. O Salmo 5, 9 diz: porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. Esse verso, Romanos 3,13, então, nas duas primeiras partes, é citação literal do Salmo 5,9, mas na íntegra, Romanos 3,13 é uma repetição do Salmo 140. Observa que até agora nós só citamos dois salmos. Salmos que são, de um modo geral, tidos por textos mais leves do Antigo Testamento, mas Paulo vai encontrar, sobretudo no livro dos Salmos, a sua descrição da degradação generalizada da raça humana. Salmo 140, verso 3, está sendo repetido na íntegra. O que diz esse salmo e esse verso? A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Exatamente o que Paulo vai dizer em Romanos 3,13. Verso 14, Paulo diz: cuja boca está cheia de maldição e amargura. Essa fala de Paulo corresponde muito de perto ao Salmo 10, verso 7, que diz: a sua boca está cheia de imprecações, ou de maldição, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua há malícia e maldade. Verso seguinte, Romanos 3, verso 15, Paulo diz: os seus pés são ligeiros para derramar sangue. O versículo 15 é uma abreviação de Isaías 59, verso 7. Se nós estendêssemos Romanos 3,15, se nós estendêssemos Romanos 3,15, nós teríamos Isaías 59, 7, que diz: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Paulo sintetiza então dizendo: os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Romanos 3, verso 16, Paulo diz: em seus caminhos há destruição e miséria. Nós já lemos o verso, Isaías 59, 7, e agora relemos, porque esse verso 16 também foi tirado daí. Então, em seus caminhos há destruição e miséria. De novo, Isaías 59, 7 diz: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e miséria, ou destruição e quebrantamento há nos seus caminhos ou nas suas estradas.
Romanos 3, verso 17, Paulo diz: e não conheceram o caminho da paz. Esse verso foi extraído de Isaías 59, verso 8, verso seguinte: não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Então, nesses versos, Romanos capítulo 3, de 13 a 17, Paulo apresenta de modo muito concreto a sua acusação contra toda a raça humana. Ele menciona, para explanar de modo concreto, de modo mais vivo, de modo mais objetivo, coisa que ele já vem falando desde o primeiro capítulo, ele menciona nesta sequência de Romanos 3, de 13 a 17, 5 órgãos do corpo humano. Os primeiros 4 órgãos são órgãos da fala. Paulo cita garganta, língua, lábios e boca. E o 5º são os pés. Vamos reler todo o trecho agora, meditando em cada parte citada por Paulo. A sua garganta é um sepulcro aberto. Diga comigo, a garganta é um sepulcro. Em algumas traduções, um sepulcro escancarado, tremendamente aberto. Paulo prossegue dizendo: com a língua tratam enganosamente. Diga, língua lisonjeira. Paulo prossegue: peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Diga, lábios venenosos. Paulo diz no verso 14: cuja boca está cheia de maldição e amargura. Diga comigo, boca amargurada. E aí ele entra no verso 15, dizendo: os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. A depravação da raça humana, a iniquidade do coração humano, é claramente, diz Paulo, demonstrada nas palavras que brotam do interior humano. E de diferentes maneiras. Um teólogo suíço chamado Frédéric Godet diz: a garganta, larynx, é comparada a um sepulcro. Isto se refere à linguagem do homem grosseiro e brutal, a respeito de quem dizemos no linguajar comum: parece que ele quer devorar alguém. O que Paulo objetivamente está dizendo aqui é que na garganta da raça humana caída está alojada a morte. Observa que isso faz contraste com uma questão fundamental para a vida humana, porque todo fenômeno respiratório passa pela garganta. Paulo usa essa figura, a garganta é o canal para que o ser humano viva. Paulo usa essa figura para dizer: desse lugar por onde passa o que é fundamental para a vida natural do homem, é desse mesmo lugar, ou é nesse mesmo lugar, que a morte espiritual está alojada. Ela mora ali. A morte que está alojada na garganta dos seres humanos assume diferentes formas nos órgãos da fala. E aí Paulo vai descrevendo isso. Paulo vai dizer primeiro da língua lisonjeira, a língua adocicada, a língua que fascina o seu ouvinte como se for um instrumento musical melodioso. Tal é a língua do ímpio. Paulo diz mais: atrás ou debaixo dos lábios oculta-se veneno de áspide. Ou seja, a qualquer momento podem brotar palavras que ferem, que matam. Isso é da natureza ímpia. Isso é da natureza caída do ser humano. A qualquer momento isso pode brotar, porque está morando lá o próprio veneno. Paulo utiliza o termo áspide, akshub, que não é necessariamente uma espécie de serpente em particular, mas muito provavelmente, olha só, é o escorpião.
O problema é que o escorpião amarelo da Palestina está entre as espécies mais perigosas de escorpiões do mundo. As suas picadas são frequentemente mortais. O veneno desse escorpião amarelo da Palestina é uma mistura, dizem os biólogos, poderosa de neurotoxinas com uma dose letal. Na poesia hebraica, o veneno do escorpião, particularmente do escorpião amarelo da Palestina, é o próprio símbolo do mal. Atrás ou debaixo dos lábios do homem que não nasceu de novo, que não foi regenerado por Cristo, está o mais terrível veneno de áspide, diz Paulo. O apóstolo prossegue dizendo: a boca está cheia de imprecações, ou seja, o ímpio não tarda em amaldiçoar quem viola um juramento. O ressentimento, a mágoa, são características próprias do coração não regenerado. Não faz parte da natureza caída o perdão. Não faz parte. É próprio dessa natureza o ressentimento, a mágoa, a maldição em havendo quebra de juramento. A boca está cheia de imprecações, de palavras de maldição. E aí Paulo resume no verso 15, no verso 16, no verso 17, dizendo: os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Fira a natureza caída, ofenda e você verá o monstro que surge. Ela é assim. Não conheceram, diz Paulo, o caminho da paz. Agora, qual é o problema? De onde deriva todo esse mal próprio da natureza caída? Qual é o problema real da natureza caída? Porque ela é assim. No verso 18, o Espírito Santo, por boca de Paulo, vai nos dar a resposta de modo direto, claro. Diga assim comigo: não há. Está fraco, diga: não há temor de Deus diante de seus olhos. O problema, diz Paulo, é a falta de temor de Deus. E aqui nós temos uma citação literal do Salmo 36, verso 1. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Se nós examinarmos a Escritura de Gênesis a Apocalipse, toda ela, o temor de Deus é o núcleo da piedade. Sabe por que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa pode participar de um culto como esse, apenas como um espectador, não ora, não canta, não está nem aí para nada. Sabe por que uma pessoa consegue fazer isso? Paulo diz, por quê? Porque essa pessoa não teme a Deus. Na prática, ela é ateia. Para ela, na real, Deus não existe. A matriz de toda a impiedade é a ausência, diz Paulo, desse temor. Estar destituído do temor de Deus, diz Paulo, é ser um ímpio. E não há nada mais grave, mais abrangente do que essa acusação. Paulo não teria uma coisa mais terrível para dizer. A coisa mais terrível para se dizer, de acordo com tudo que a Escritura aponta para nós, é: tal pessoa não teme a Deus. Assim como a garganta, a língua, os lábios, a boca, os pés, tudo isso havia sido mencionado nos versos anteriores.
Agora Paulo, utilizando de novo o Velho Testamento, vai mencionar os olhos, para falar do temor a Deus. Os olhos fazem o quê? Veem. O temor de Deus será expresso por Paulo como se Deus estivesse continuamente diante da nossa visão. É Deus constantemente no centro dos nossos pensamentos e, claro, no centro da nossa percepção. É viver a vida conscientemente. Olha só, conscientemente. Isso não é algo que acontece fortuitamente, que acontece de modo espontâneo. Não. Pode até ser que depois de muito treino, isso aconteça de modo espontâneo, mas no dizer das Escrituras não é espontâneo, é algo vivido conscientemente. Eu vivo conscientemente dependente de Deus e me vejo conscientemente responsável por todas as minhas ações diante dEle. Amém? Conscientemente dependente, conscientemente responsável. A ausência desse temor exclui Deus do centro do pensamento, tornando, obviamente, o homem independente de Deus. O homem livre de qualquer, inclusive de qualquer reconhecimento de ação divina na vida dele, e livre de qualquer prestação de contas. Figuradamente, diz Paulo, à luz do Novo Testamento, Deus não está diante dos olhos desse homem ímpio. Essa é, nua e crua, a extrema impiedade humana. Para compreendermos melhor a conexão entre visão e temor a Deus, eu quero ler o Salmo 36, versos 1 e 2, Paulo está citando aqui o Salmo 36, eu quero ler os versos 1 e 2 na versão de Schurach. Schurach, ele utiliza uma linguagem muito oriental, então pode causar certa estranheza a maneira como ele traduz o texto. Carência do criminoso no seio de meu coração, nenhum temor de Elohim diante de seus olhos. Sim, de seus olhos ele escorrega para si, para reencontrar seu vício, para odiar. Vamos entender essa fala de Schurach. Aliás, eu vou reler. Carência do criminoso. Isso é uma tradução da Bíblia. No seio de meu coração. Nenhum temor de Elohim diante de seus olhos. Sim, de seus olhos ele escorrega para si, para reencontrar seu vício, para odiar. Primeiro, Schurach traduz o termo não como ímpio, mas como criminoso. Ele chama o ímpio de criminoso, de transgressor da lei. O criminoso é aquele, diz o texto, que nega em teoria e na prática a existência de Deus. E quando Schurach diz que de seus olhos ele escorrega para si, o sentido pode ser que o homem ímpio, na sua impiedade, o homem natural, na sua natureza caída, lisonjeia a si mesmo aos seus olhos. Ele tem imenso prazer em ver a si mesmo, seus feitos, suas conquistas. E olhando apenas para si, olha o problema, ele enxerga o mal que habita nele como uma fonte de inspiração. Ele olha para si mesmo e, contemplando a sua essência caída, se inspira nela. Nos seus egoísmos, nas suas vaidades, nas suas vanglórias, ele se inspira nisso. Olhando apenas para si, ele enxerga o mal que nele habita como uma fonte de inspiração. E movido por esse mal, o ímpio age. E Schurach vai dizer que essas tais ações são apenas ódio
Ele diz sim. De seus olhos ele escorrega para si, para reencontrar seu vício, para odiar. Que ódio é esse? Jesus vai explicar isso para nós. Ódio de Deus. Jesus explica essas coisas dos Salmos em Mateus capítulo 6. Ninguém pode servir, diz o verso 24, a dois senhores, porque ou há de... Gostaria que o primeiro verbo fosse amar, mas não é, meus irmãos. Citaram certo, só invertemos a ordem. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. No dizer de Cristo, depois de o homem ter contemplado a Deus e o amado, passou a servi-lo com dedicação. Temos aqui alguém? Graças a Deus por isso. Porque Ele se revelou. Ele se mostrou. Se nós não teríamos como vê-lo. Ele se mostrou, Ele se deu a conhecer. Tendo-o contemplado, o amaram. E amando-o, serviram-no com dedicação. Mas no dizer de Jesus, odiar Deus é desprezá-lo e não se pôr a seu serviço. Ah, eu amo meu Deus. Ok, prove isso em serviço. Quem diz isso é Jesus. Se eu não sirvo, eu não amo. Ponto. Fim. Paulo prossegue no verso 19 dizendo: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Depois de mencionar os textos do Antigo Testamento que falam sobre a terrível degradação da raça humana, depois de citar o Antigo Testamento a fim de apoiar o que ele já vinha afirmando desde o início da carta, ou seja, que todos, judeus e gregos, todos estavam debaixo do pecado. No verso 19 e no verso 20, o apóstolo Paulo tira as suas conclusões, baseadas no testemunho das Escrituras, no sentido de que todos, sem exceção, estão sujeitos, naturalmente sujeitos, ao julgamento de Deus. Observa que nesta noite, nós não estamos falando absolutamente nada que não seja o Evangelho. Nós estamos examinando a carta de Paulo aos Romanos, isso é o Evangelho, capítulo 3. Paulo vai deixar claro que, sem exceção, todos, judeus e gentios, judeus e não judeus, todos estão sujeitos ao julgamento de Deus. Quando nós lemos no versículo 19, sabemos, diz Paulo, que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Nós precisamos considerar algumas coisas. Primeiro, Paulo citou, para falar da corrupção geral do gênero humano, trechos dos Salmos, muitos Salmos, e também citou um pouquinho Isaías. Paulo empregou a palavra lei aqui, sabemos que tudo que a lei diz, então ele usou o termo lei em sentido abrangente. Paulo não está se referindo à lei de Moisés, ao Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não. Paulo está tratando todo o Antigo Testamento como lei. Ele acabou de citar os Salmos, acabou de citar Isaías, citou os Salmos extensivamente, citou Isaías e agora diz: isso que nós vimos, todos sabemos, é a lei de Deus.
Então, lei aqui não se restringe ao conteúdo especificamente legislativo, diríamos assim, do Antigo Testamento. Não se restringe aos livros de Moisés. Paulo considerava todo o Antigo Testamento como a lei. Ainda que as citações não tenham sido extraídas do que é especificamente chamado pelos judeus de a lei, as citações para caracterizarem a corrupção generalizada do gênero humano, elas têm o sentido e a mesma importância da lei de Moisés. Paulo entende que toda a escritura do Antigo Testamento é divinamente inspirada. É isso que estamos testemunhando agora aqui em Romanos capítulo 3. Então, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os 10 mandamentos mais especificamente, nada disso é texto à parte. Em Paulo, o Antigo Testamento está todo ele tomado de exigências, de juízos, que estão, é verdade, sintetizados na lei de Moisés, mais especificamente nos 10 mandamentos, é verdade, mas todo o Antigo Testamento, diz Paulo, é lei do Senhor. Em segundo lugar, Paulo considerava o Antigo Testamento, em seus dias, como lei que falava. Tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Paulo não está usando aqui o tempo passado, ele em nenhum momento vai dizer tudo o que a lei disse. Aos que vivem na lei o disse. Paulo não usa esse tipo de construção. Paulo entende que a palavra de Deus não é uma palavra morta, é palavra viva. Ela é viva. Hoje ela está tão atual quanto há 2000 anos atrás. É a palavra de Deus. E é uma palavra viva que possui, portanto, relevância para o nosso tempo. Paulo não está apenas lidando com questões do passado aqui. Ele está falando de algo verdadeiro no seu tempo. Os homens são uma raça caída. Desde quando nossos primeiros pais comeram do fruto, eles nos transmitiram esse legado ruim. O fruto constitui a essência humana. Ela é uma essência corrompida, que precisa de uma intervenção divina, que precisa da graça de Deus. Paulo está tratando de um problema atual. Tão atual nos nossos dias, quanto nos dias de Paulo. A lei, diz Paulo nesse verso, fala aos que estão na lei. Então nós precisamos entender o que significa essa expressão, vivem na lei, ou na lei. O que é isso, Paulo? Primeiro, o que essa expressão não significa? Ela não significa debaixo da lei. Porque em Romanos 6,14, Paulo vai dizer para nós que debaixo da lei, a expressão debaixo da lei é o contrário, ou é contrária a debaixo da graça. Mas nesse trecho aqui da carta, em Romanos capítulo 3, Paulo não está tratando das pessoas excluídas da operação da graça, não é disso que ele está falando. Mesmo aqueles que estão debaixo da graça, têm sobre si essa lei, que fala sobre a corrupção generalizada do gênero humano. Então, aqui, a expressão, na lei, ou os que vivem na lei, significa toda a esfera, toda a esfera em que a lei divina é aplicável, toda a dimensão em que a lei de Deus possa ser aplicada. Isto é o viver na lei. Essa lei divina se manifesta na lei moral que, como nós vimos lá atrás, antecede a consciência. Paulo falou sobre isso. E essa lei divina também, além de se manifestar na lei moral e na criação, ela também se manifesta por meio da lei escrita. E aqui nós temos o texto do Antigo Testamento. E essa lei, diz Paulo,
a lei divina, que se manifesta na lei moral, que se manifesta por meio da lei escrita, essa lei se aplica a todos os homens, quer sejam judeus, quer não. Então Paulo afirma tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Temos aqui alguém nesse sentido que vive na lei? Todo ser humano. Todo ser humano. Todo ser humano vive debaixo da lei divina. Ela é um princípio universal. Tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, agora Paulo encerra aclarando ainda mais a nossa compreensão, dando-nos uma nota da universalidade. Estão incluídas todas as pessoas, em particular nessa expressão, todo o mundo. Paulo diz aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. A pecaminosidade e, claro, também a condenação diante da lei divina pertencem, diz Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, igualmente a judeus e a gentios. Paulo inclui os gentios. Gentios que sabemos bem, não possuíam a lei escrita, como os judeus que possuíram o Antigo Testamento. Os gentios que não possuíam, nos dias de Paulo, a lei especialmente revelada. Paulo inclui os gentios que não tinham lei escrita, que não tinham revelação especial da lei, na totalidade daqueles que vivem debaixo ou sob a lei. Vivem na lei. Isso é um reforço do que Paulo já tinha dito no capítulo 2, nós já examinamos, e agora vamos rememorar isso. Capítulo 2, versos 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei, nós vimos lá atrás que é lei escrita, aqui ele está se referindo. Porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, todos, judeus e gentios, vivem na lei. Todos estão, de algum modo e em alguma medida, sob a influência da lei de Deus, seja por revelação especial, seja por revelação natural. Estamos juntos? Isso estabelece a importantíssima consideração de que, embora os gentios, os não-judeus, não tivessem a lei escrita do Antigo Testamento, e nesse sentido, como diz Paulo, estivessem, aspas, sem lei, eles não estavam fora da esfera do julgamento que o Antigo Testamento pronunciava. Isso equivale a dizer que as descrições apresentadas nas passagens citadas por Paulo, lá do Antigo Testamento dos Salmos, de Isaías, isso equivale a dizer que as descrições apresentadas nas passagens citadas eram características tanto dos gentios quanto dos judeus, e que o julgamento respectivo pairava sobre ambos, e que todos estavam sem desculpa, condenados aos olhos de Deus. Antes de entrarmos no verso 20, nós precisamos nos ater a esta fala de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versos 14 e 15, coisa que já vimos há algumas semanas sobre os gentios e a lei, mas nós precisamos voltar a este ponto que ele é da mais alta importância. Eu releio Romanos 2, 14 e 15, porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei,
os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A lei de Deus, que os gentios não possuíam em forma escrita, essa influência da lei, que os judeus possuíam de forma escrita, e debaixo da qual estavam, essa lei de Deus é universal. Ela confrontava os gentios de modo natural, na sua natureza humana. Os gentios não tinham lei escrita. Ela confrontava os gentios aplicando-se a eles de um modo diferente, de um modo específico de revelação. Paulo fala aqui sobre a obra da lei escrita nos corações deles, ou seja, as coisas fundamentais, requeridas pela lei, estipuladas pela lei de Deus, as coisas fundamentais estão escritas no coração. Em segundo lugar, o fato de que essas coisas estão escritas no coração, ou seja, elas estão em nós por natureza, ou naturalmente, como diz Paulo. As prescrições da lei estão gravadas naquilo que é mais profundo e que nos determina como seres morais e espirituais. Elas estão escritas no coração. Isso se refere à lei de Deus, gravada em tábuas, no caso de Israel, escrita, mas gravada no coração, no caso dos gentios. Aqueles que não possuem a lei escrita são confrontados com os princípios fundamentais dela. Eles não estão fora do âmbito da lei, ainda que não possuam a revelação especial dela. E Paulo finaliza essa sequência de Romanos capítulo 2, 14 e 15, dizendo: testemunhando juntamente a consciência. Ou seja, a consciência, ela não é a própria norma da lei gravada no coração, como nós vimos. A consciência é algo que dá, no dizer de Paulo, testemunho conjunto com a norma da lei gravada no coração. Então a consciência é outra coisa, ela é na verdade uma função da mente. É a pessoa funcionando no campo da discriminação e do julgamento moral. É a pessoa encarada pelo aspecto da consciência moral. Enquanto a norma da lei escrita no coração é algo gravado em nossa natureza que antecede as atividades da consciência. Que na verdade não apenas antecede a consciência, os juízos de valor, na verdade até causa os juízos de valor. A lei moral que Deus gravou em nós é que nos torna capazes de discernirmos certo ou errado. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos seres essencialmente morais. Essas atividades, diz Paulo, dão testemunho, essas atividades da consciência, acusando, defendendo, dizendo está certo, está errado, era para ter feito, não era para ter feito. Esse conflito que há, diz Paulo, essas atividades dão testemunho de que a norma da lei está gravada no coração humano. Não somente o praticar as obras da lei comprova a norma da lei gravada no coração, mas o testemunho da consciência comprova a lei gravada no coração. Por isso, a distinção entre a norma da lei e a consciência é apresentada nesse versículo pelo apóstolo Paulo. A norma da lei gera os juízos de valor, gera as avaliações humanas. Nós temos em nós, e a gente vai ver a importância disso no final da mensagem que está chegando já. Nós temos em nós a imagem do Deus Santo.
Não temos como lutar contra isso. Nós somos seres morais. Por mais que no Ocidente se queira construir uma sociedade imoral ou mesmo amoral, sem moralidade alguma, isso não é possível ser feito sem que a consciência acuse. É impossível. A lei moral antecede a consciência humana. Aleluia. Nós não somos como cães e gatos. Não somos mesmo. Somos seres morais. E os seus pensamentos, diz Paulo, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Essa atividade é coordenada com o testemunho da consciência. Deve ser interpretada como outra prova de que a norma da lei foi escrita no nosso coração. Acusações e desculpas, diz Paulo, quer acerca de nós mesmos, quer acerca dos outros, são atividades que evidenciam a nossa consciência moral. Portanto, relembrando, indicam a nossa indestrutível, diz Paulo, em outros termos, indestrutível natureza moral. E a base disso tudo é a norma da lei de Deus. Ou seja, isso não foi construído por ser humano nenhum. Isso não é construção cultural, social, não é nada disso. É a norma da lei de Deus, gravada com fogo no nosso coração. Concluindo esse ponto, então, nós podemos dizer o seguinte: que todo ser humano, gentio ou judeu, possuidor ou não da lei escrita, vive na lei de Deus. O que estamos dizendo? Todo ser humano vive debaixo da influência da lei de Deus. E todo ser humano, diante dessa lei de Deus, é considerado culpado. Romanos capítulo 3, verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Vamos recitar isso juntos? Não dá para se falar de salvação sem se falar disso aqui primeiro, viu? Primeiro a gente fala do problema, da doença, depois da cura. Depois do remédio. A Bíblia vai apresentar o remédio. Paulo daqui a pouquinho começa a apresentar o remédio. Aleluia. Mas por enquanto ele está dizendo, vejam a doença. A mais grave doença que há. Vamos falar isso juntos? Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Vamos então ao último verso desta sequência. Romanos capítulo 3, verso 20. Visto, diz Paulo, que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A expressão que Paulo utiliza para iniciar esse verso 20 foi visto que. Está muito bem traduzida, visto que. Esse verso vai oferecer para nós a razão porque toda boca deve se calar e porque todo mundo é condenado diante de Deus. A razão é: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O detalhe é que isso não se opõe a algo que Paulo falou lá no capítulo 2, um pouquinho antes dos versos que nós acabamos de ler, do capítulo 2, lemos os versos 14 e 15, nos versos 12 e 13,
Paulo tinha dito algo que agora está sendo, na verdade, esclarecido. O que Paulo tinha dito lá atrás, Romanos 2, versos 12 e 13, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, pausa, com ou sem a lei escrita, os homens transgridem a lei de Deus. Paulo acabou de dizer, todos os que sem lei pecaram, ou seja, sem lei escrita o homem peca, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Tendo a lei escrita, os homens também pecam. Tendo ou não tendo a lei escrita, diz Paulo, os homens transgridem a lei de Deus. Verso 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. E os judeus se orgulhavam, e esse era um orgulho válido, adequado, de semanalmente ouvirem a leitura da lei. Paulo diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Então, queridos compatriotas, ele está dizendo em outros termos, se algum compatriota meu, algum judeu, ler essa carta aos romanos, que fique bem claro, não é por meio da escuta da lei que alguém se torna justo. Mas, diz Paulo, os que praticam a lei hão de ser justificados. Meu Deus. Diga comigo, quem pratica a lei será justificado. Foi exatamente isso que Paulo falou em Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas agora, no capítulo 3, Paulo diz, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ué, Paulo? Agora Paulo explicou para nós, né? O problema é o seguinte, o princípio da justificação pela prática da lei jamais entra em operação na raça humana. Devido ao simples fato de não existirem praticantes da lei. Não há entre os homens cumprimento da lei que possa servir de base ou motivo para justificação. Não há. No verso 10, Paulo tinha dito, não há justo nenhum sequer. Agora ele fechou o pensamento. Visto que não existe de fato justificação pelas obras da lei, Paulo diz, a verdadeira função da lei, a real função da lei, é nos revelar os nossos pecados. Amém? Ela nos revela isso. Ela nos revela que não, naturalmente, na nossa natureza caída, não amamos Deus, não amamos o próximo como deveríamos. Nenhuma dessas questões é cumprida pelo homem natural. Eu quero olhar para isso. A lei gravada no coração, ou parte da lei gravada no coração dos gentios. A lei entregue a Israel em forma escrita, uma revelação especial. Eu quero olhar para isso juntamente com você agora. Preste muita atenção, é o encerramento desta palavra. Eu quero olhar para isso contemplando nisso o amor de Deus. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, ainda que eles tenham sido expulsos do jardim,
Deus não removeu deles, guarde isso. Deus não removeu deles a lei moral. Aleluia mesmo. Se Deus, presta muita atenção nisso, se Deus, quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, se Deus tivesse removido deles a lei moral, que antecede até a consciência, se Deus tivesse tirado deles a lei divina gravada com fogo no coração, os seres humanos ficariam para sempre alienados do seu Criador. Nunca mais a raça humana poderia voltar para o paraíso. Nós estaríamos irremediavelmente perdidos. A lei moral que gera em nós o senso de certo e errado é um mecanismo fundamental para a nossa justificação, para a nossa salvação. Ela está aí, porque Deus é amor. Aleluia. Aleluia. Como pastor, a lei moral em nós não apenas coloca diante dos nossos olhos a nossa natureza má, ela nos impulsiona em direção ao Criador. Nós precisamos de socorro. Nós admitimos, por causa da lei moral, a nossa necessidade de socorro. Se ela não existisse, nós não buscaríamos socorro, portanto não seríamos salvos. A cruz não significaria absolutamente nada para nós. Ela não faria o menor sentido. Sem a lei moral, nós jamais veríamos a necessidade do substituto que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Justamente porque antes até da nossa consciência, da nossa capacidade de julgamento das coisas, existem esses critérios. A lei moral gravada no nosso coração foi mantido em nós o conhecimento da existência de Deus, foi mantido em nós um senso que nos permite julgar entre certo e errado. Só por causa disso nós somos capazes de enxergar então primeiro a nossa própria culpa, a nossa condenação, e enxergarmos o substituto perfeito, Jesus Cristo, e enfim, olhando para Ele, sermos feitos justos. Obrigado, Senhor, pela lei moral gravada no meu coração. Ainda que na próxima mensagem, enfim, adentremos na gloriosa doutrina da justificação, tenhamos em mente que a lei de Deus, ao menos parcialmente gravada em nossos corações, depois, graças a Deus, nós recebemos a Escritura, mas como gentios originalmente, nós não a possuíamos. Tenhamos em mente que a lei de Deus, ao menos parcialmente gravada em nossos corações, presta esse serviço tão, mas tão importante, tão necessário. Diga comigo: tornar possível a todos os filhos de Adão se conectarem com a gloriosa, a maravilhosa justificação. Aleluia. A lei escrita e a obra da lei gravada em nosso coração nos revela ou nos revelam o nosso próprio pecado. Isso nos permite perceber que mesmo quando nós cumprimos a lei, jamais, naturalmente, somos justos. E como vimos já, mais que isso, a lei nos impulsiona em direção ao Salvador.